Vai fazer a prece sem você acabar o tiro. Uma boa noite a todos. Uma boa noite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, o Mestre Maior, nos envolva na sua santa paz, nos inspire para que nós possamos aproveitar bem esses minutos que passarmos juntos aqui, refletindo em torno do Evangelho do Cristo e da nossa querida doutrina espírita. Inicialmente, então, convido a todos para que façamos uma prece, como é nosso costume, e rogarmos a Deus, nosso Pai, o amparo e a proteção espiritual para esta noite de atividades aqui na Casa Espírita. Que todos nós consigamos encontrar a sintonia com os amigos do bem, trabalhadores espirituais desta casa, para que possamos receber todo esse amparo, essa assistência que esses amigos nos oferecem. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos inspire sempre à busca da nossa transformação moral, à busca de uma vida cada vez mais pautada pelo seu Santo Evangelho. E em nome de Deus e de Jesus, o nosso Mestre, iniciamos a nossa reunião da noite. O nosso tema de hoje é sobre caridade essencial. Em uma pequena comunidade medieval na Europa, vivia um monge muito generoso. E esse monge, logo às primeiras horas do dia, ele abria as portas do mosteiro onde residia para atender a multidão que formavam filas diante daquele mosteiro. E logo pelas primeiras horas, então, todos os dias, aquele monge dedicado, amoroso, saía para atender a todos aqueles que apresentavam tanto necessidades materiais, do alimento, do pão, como também o alimento da alma. Aquele homem resolvia problemas existenciais, conflitos entre casais, difíceis relacionamentos entre familiares. Ele era considerado um grande psicólogo da alma humana. E esse homem que fazia essa caridade verdadeira, não distinguia exatamente pobres e ricos, todos tinham a mesma consideração. E esse homem não esperava nenhuma recompensa pelo que fazia, por isso, era uma caridade verdadeira, pura. Mas algumas pessoas, percebendo tamanha dedicação daquele homem, às vezes lhe perguntavam se ele não esperava, de alguma forma, receber algo em troca, se ele não esperava receber algum dia uma recompensa por toda aquela dedicação. E aquele homem sempre respondia que ele tinha tudo o que ele precisava em sua vida. Ele tinha as bênçãos de Jesus para o seu trabalho. Mas, na verdade, aquele homem acalentava em seu coração um desejo oculto
ele carregava consigo como se fosse um sonho, uma esperança difícil ele achava de ocorrer. Ele carregava aquele desejo de que um dia Jesus aparecesse para ele. Era um sonho, era um desejo que ele ocultava de todas as pessoas. Mas assim os anos se passaram e aquele homem sempre dedicado, trabalhando incansavelmente, até que certo dia, como de costume, aquele homem saiu do seu quarto, foi abrir os portões do mosteiro, percebeu, como de costume, aquela grande fila de pessoas que o aguardavam, e ele percebeu que estava sem seus óculos. Então ele pede àquelas pessoas que aguardassem uns minutinhos, que ele voltaria ao seu quarto apenas para buscar os óculos. E assim ele fez. Quando ele chega no quarto, abre a porta, que surpresa adorável! Lá no seu quarto estava Jesus. Aquele homem foi tomado por uma profunda emoção. Ele não se controlava, ele sorria, chorava, e não acreditava que Jesus estava ali diante dele. E ele então diz: Mestre, tu atendestes o meu pedido. E aquela euforia, aquela emoção, não sabia o que dizer. Quando de repente ele ouve algumas batidas na porta do seu quarto, que eram algumas pessoas preocupadas com a demora dele para retornar. E então, naquela hora, o que ele faria? Ali estava Jesus, que era seu sonho de longos anos, mas lá fora estava a multidão de pessoas carentes, aguardando o seu atendimento. Ele olhou para Jesus buscando uma resposta: o que eu faço? E Jesus olhava para ele com um olhar misterioso. Então aquele homem precisava decidir, não dava para esperar. Ele então levou as mãos ao rosto, olhou para Jesus e disse apenas: Mestre, desculpa, Senhor, mas eu não posso deixar a minha gente. Virou-se rápido e saiu. E foi atender aquelas pessoas. Naquele dia a fila estava longa. Ali estavam pessoas carregando assuntos urgentes que somente ele poderia resolver. Mas as pessoas que ele atendia estranhavam, de certo modo, um certo abatimento que aquele homem mostrava em sua face. Mas ele dizia que não era nada, era um simples resfriado. E o dia foi longo, várias horas de atendimento, até que ele atende a última pessoa e volta ao seu quarto, de certa forma até entristecido, pois que ele havia perdido a oportunidade que ele tanto esperava. Então ele volta cabisbaixo, abre a porta do quarto, e quando ele olha, lá estava Jesus ainda, sentado aos pés de sua cama. Aquele homem não acreditava, era muita alegria isso. Jesus tinha o esperado, e ele diz alegre, né? Senhor, que maravilha, tu me esperaste, Senhor. E Jesus, irradiando toda aquela sabedoria e amor, respondeu apenas a ele: meu filho, se tu tivesses ficado, eu teria ido embora. Então, quando a gente lê a questão de número 893
de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Foi o que aquele monge fez. Ele deixou de pensar no seu interesse, porque se ele pensasse apenas em si, ele ficaria ali junto de Jesus. Mas ele renunciou à permanência junto do Cristo para atender aqueles que ele sabia que precisavam muito do seu auxílio. Por isso aqui diz, o sublime das virtudes está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. É a questão, pessoal, de nos doarmos de nós mesmos, do nosso tempo, sacrificarmos às vezes o nosso lazer, a nossa folga. Se sabemos que alguém precisa do nosso auxílio, aí está o sublime das virtudes. Então nós sabemos da importância da caridade, conforme nos ensina a doutrina espírita. Inclusive, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Vejam que colocação, que máxima apresentada por Kardec. E a gente percebe que Kardec foi corajoso, porque quando ele apresenta essa máxima, a gente sabe que a igreja oficial apresentava outra máxima: fora da igreja não há salvação. Mas vem Kardec e coloca que fora da caridade, quer dizer, não importa a religião que nós professemos, o que importa é se somos caridosos. Isso é que faz toda a diferença. Agora, quanto ao termo salvação, é importante nós entendermos um pouco sobre o que quer dizer salvação, de acordo com a doutrina espírita. Porque a época antiga, que a igreja apresentava a sua máxima, nós sabíamos que havia a ideia, como ainda há, de um céu ou de um inferno. Então aquelas pessoas que durante a sua vida não viveram tão bem, erraram, prejudicaram o semelhante, poderiam ser condenadas a um inferno eterno. Então a salvação era entendida pela igreja, não sei se ainda o é, mas era entendida como o livramento de uma condenação eterna, para não ser condenado às penas eternas do inferno, do chamado inferno. Mas a doutrina espírita vem nos explicar que salvação é no sentido de ter a consciência tranquila, a consciência pacificada pelo dever bem cumprido, pela prática do bem, pelo sacrifício em favor do semelhante, pela luta contra as nossas imperfeições. Sempre que nós agimos assim, buscando nos melhorar e buscando realizar o bem que está ao nosso alcance, nós estamos conquistando aos poucos essa consciência pacificada.
estamos desenvolvendo em nós o reino de Deus, como disse Jesus, porque o reino de Deus está dentro de nós, né? Então a caridade é essa bússola que indica o caminho para essa salvação. E a gente poderia até entender salvação no sentido até de cada desencarnação. Porque vejam, no momento que nós desencarnamos, nas múltiplas existências, né? Cada desencarnação é um momento que existe ali vamos dizer, uma separação. Ou a gente segue, né, atraído para uma região de paz, ou a gente segue atraído pelas nossas vibrações para uma região purgatorial, umbralina, como a gente diz, né? Então a gente poderia até entender salvação em cada desencarnação. A gente poderia estar salvo, né, de uma situação difícil, de uma região dolorosa, que precisássemos nos reabilitar, né, perante a nossa consciência. Então, se a gente está em paz, a gente desencarna em boas condições, seguimos para uma região tranquila da espiritualidade. Então poderíamos entender salvação nesse sentido também. E a doutrina nos ensina que nós temos várias possibilidades de praticar a caridade, já que ela é tão importante, porque a gente conhece muito a caridade considerada material, né? Doarmos uma comida, um pão, um agasalho, essa é a mais conhecida. Mas no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, tem uma mensagem de um espírito protetor que ele diz assim: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, palavras e em ações. Vejam que interessante. As ações nós já conhecemos, mas vamos ver o que poderia ser a caridade em pensamentos. A gente poderia pensar em uma pessoa que está acamada, por exemplo, com uma enfermidade, não consegue sair da cama. Então essa pessoa pode fazer a caridade? Pode, pelo pensamento, orando por aqueles que necessitam. A oração pelos outros que nós sabemos que mais necessitam é uma grande caridade. Lógico que precisaria ter a fé, a vontade, o desejo de ajudar, porque quando a gente faz uma oração verdadeira, nós elevamos o nosso padrão vibratório e nós irradiamos fluidos benéficos que partem de nós em direção à pessoa pela qual pedimos. Fora o que, bons amigos espirituais que vão perceber a nossa elevação de pensamentos, se aproximam de nós e vão nos ajudar nesse pedido que estamos fazendo pelo outro. Então esses amigos podem visitar aquele lugar, ou na espiritualidade, se pedimos por um desencarnado, por exemplo, eles visitam e deixam o bem que é possível naquela localidade, para aquela pessoa, para aquele espírito. Vejam que importante, a gente pode ajudar e muito em pensamentos. Em palavras também ele está dizendo. Como assim, né? Nós podemos dirigir palavras de estímulo, de coragem, de fé, de bom ânimo.
Quantas pessoas que estão atravessando momentos difíceis, que às vezes precisam de uma palavra que as encoraje, uma palavra que as oriente. Quantos estão perdidos na vida? Às vezes uma palavra bem colocada, baseada no Evangelho, na doutrina, que a gente coloca do fundo do coração, com aquele desejo de ajudar, mas não de criticar. Essa palavra às vezes toca o coração daquele outro, e a gente pode fazer um enorme bem assim também. De outras vezes, ao invés de falar, a gente pode ouvir. Quantas pessoas precisam de alguém que lhes ouça? Porque ouvir é uma arte. Poucas pessoas conseguem ouvir verdadeiramente, sem criticar, sem colocar seus pontos de vista, apenas ouvir, para que a outra pessoa alivie aquela angústia, aquele coração amargurado. Então vejam quantas oportunidades que temos de praticar a caridade, às vezes sem sairmos do nosso lar. Nesse mesmo capítulo 13, tem uma outra mensagem que gostaria de destacar um ponto, que é assinada pelo Espírito Irmã Rosália. Eu creio que a maioria de vocês conhece, mensagem bastante conhecida, mas trago aqui apenas um trechinho, que ela diz assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então ela fala sobre a caridade material e a caridade moral, mas ela diz que a caridade moral é mais difícil que a caridade material. Por consequência, ela é mais meritória. E a caridade moral é a do nosso relacionamento, da nossa convivência. Como que nós tratamos o semelhante. E vejam que ela diz aqui, que ela pede para que nós nos suportemos. Vejam só, não suportar no bom sentido, no sentido de respeitar o outro, da forma como ele é, como ele pensa, na forma de termos tolerância, paciência, porque eu creio que vocês vão concordar que Irmã Rosália está certa. Muitas vezes nós não temos essa paciência, essa tolerância diante de alguém que às vezes não aprendeu aquilo que nós já aprendemos. A gente precisaria ter uma dose extra de compreensão para entender que aquela pessoa às vezes não consegue oferecer algo melhor. Então caberia a nós, que já aprendemos algo, fazermos essa caridade, de termos um pouco mais de paciência, de tolerância. E vejam que ela nem pede para nós nos amarmos, ela está pedindo por enquanto para nós nos suportarmos, porque amarmos seria um estágio mais à frente, né? Então que importante que é essa caridade também, convivermos pacificamente, no lar, no trabalho, na casa espírita, na convivência social. A gente procure se esforçar para conviver bem. De que adianta às vezes sabermos tanto, se a gente não consegue conviver em paz? Lembrando até uma bem-aventurança do Cristo: bem-aventurados os pacíficos, pois herdarão a terra regenerada. Esse mundo que nós tanto ansiamos, o mundo regenerado, precisamos ser pacíficos. Mas agora, meus amigos, eu quero trazer aqui, creio, o ponto mais importante da nossa reflexão de hoje, que é uma mensagem de Emmanuel,
através da psicografia de Chico Xavier, que está no livro Vinha de Luz, que ele intitula Caridade Essencial, que eu aproveitei para o título da palestra de hoje. E Emmanuel diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Vejam que bela colocação de Emmanuel. Ele está destacando aqui 3 formas da caridade: assistência do pão material, a medicação para tratar o corpo enfermo e o ensinamento, que é luz para o espírito. E ele diz que todas são modalidades santas da caridade generosa. Quando assim agimos, estamos colaborando na edificação do reino divino. Vejam que belo isso, né? Mas Emmanuel continua. Agora esse ponto eu acho essencial. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Vejam que Emmanuel está fazendo uma separação aqui, diferenciando 2 formas agora de caridade. Uma que é no exterior, no mundo, tudo aquilo que fazemos em favor do semelhante. Mas ele nos chama a atenção para uma caridade conosco, dentro de nós, porque ele está dizendo que nós precisamos aprender a falar, a pensar e a agir de acordo com o Evangelho. Então é uma caridade conosco. Olha que interessante. Será que nós estamos atentos a isso? Que nós precisamos dessa caridade também, da atenção nossa para realizarmos essa transformação moral. Porque ele diz, porque é preciso vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Ele viva em nós. E aqui me lembro de Paulo de Tarso, depois de longo tempo da sua trajetória de divulgação do Evangelho, depois de muito sofrer e sacrificar-se em favor da divulgação da mensagem cristã, ele chega a dizer: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Imaginem que belo, quando chegarmos a esse ponto, de podermos repetir Paulo, sentirmos essa sintonia, essa ligação com o amor de Jesus, sabendo que estamos trilhando pelos seus passos aqui na terra. Porque diz Emmanuel, se não agirmos assim, transformando o nosso íntimo, poderemos realizar obras notáveis no mundo, mas no momento do nosso testemunho pessoal, da nossa fé, poderemos nos apresentar vazios por dentro, como mendigos de luz. Vejam que sério, é um alerta grande de Emmanuel.
Mendigos de luz quer dizer, a gente pode fazer muito no mundo, mas se a gente não fez com amor verdadeiro, pouco vai valer. E aqui me recordo de outro livro muito interessante, que eu indico para quem não leu, um livro chamado Voltei, o Espírito Irmão Jacó. Quando esse espírito que nós sabemos, trata-se de Frederico Figner, que foi um espírita atuante da Federação Espírita Brasileira, ele trabalhou incansavelmente durante a sua vida no movimento espírita, e ele achava que quando ele desencarnasse, ele seria recebido com festas, que ele seria portador de uma grande luz espiritual. Mas que decepção teve ele ao desencarnar e perceber que não era nada disso, que outros companheiros que conviveram com ele, bem menos expressivos no trabalho que ele, tinham uma luz espiritual muito maior, e depois os amigos espirituais vão orientá-lo, dizendo que ele trabalhou muito no exterior, mas ele não tinha trabalhado dentro de si mesmo, ele não tinha se transformado. Então, pessoal, eu vou dizer algo que pode parecer estranho, mas existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Porque fazer o bem é quando a gente faz tudo aquilo que beneficia alguém. Tudo que nós fizermos que beneficia alguém é o bem. Mas em que condições nós fizemos o bem? Aí é que está o detalhe. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que seja da casa espírita, vamos pegar o nosso exemplo, a pessoa que tem até um posto de direção na casa, e outro pergunta: você vai ajudar hoje no trabalho assistencial, na entrega de cestas, ou na doação de sopa, qualquer coisa que seja? Aí a pessoa pode dizer: claro que eu vou, mas ele está pensando: se eu não for, o que vão dizer de mim? Entenderam que às vezes a pessoa é movida a fazer por outras intenções que não o puro amor, a pura compaixão pelo outro. Então, se nós fazemos muito, mas isso não está acompanhado do ardor do coração, está adiantando pouco. É um alerta que Emmanuel está nos trazendo. É melhor que nós façamos menos com qualidade do que muito sem o amor verdadeiro. E é lógico que nós estamos aprendendo, né? Se nós soubéssemos e fizéssemos tudo perfeitamente, já não estaríamos aqui na Terra. Tudo isso são orientações que os amigos espirituais nos trazem para a gente se melhorar. Então é importante nós observarmos como que nós estamos fazendo o bem. Observe a sua ação, quando você vai levar a cesta básica, quando você vai aplicar o passe, quando você trabalha na reunião mediúnica, quando você faz uma palestra, dá um curso, qualquer coisa que seja. Como que você está fazendo? Porque é preciso o envolvimento, o desejo de ajudar. É preciso enxergar o outro. Se a gente está pensando apenas na nossa recompensa, que fazer o bem é bom, a gente vai se beneficiar com isso, ainda não está valendo muito. E eu trago aqui um pensamento de um personagem do livro Nosso Lar, que vem reforçar essa ideia de Emmanuel, que é a personagem Dona Laura. Olha o que ela diz no livro Nosso Lar. Ela diz assim: ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse
iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Vejam se não é a confirmação do que Emmanuel diz. Portanto, não importa o que fazemos, importa como fazemos. Então, como disse, nós estamos aprendendo. Ninguém fique preocupado excessivamente de achar que não está agindo como diz Emmanuel, porque é um trabalho que nós vamos realizando. Se a gente está percebendo que precisamos modificar nossas condição íntima, melhorarmos nossa condição moral, desenvolvermos mais amor pelo semelhante, vamos aos pouquinhos. A gente vai fazendo o bem, mas vai se melhorando, vai se observando, como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Vamos passando em revista o nosso dia, vamos pensando como nós vivemos aquele dia, como que a gente pode se melhorar, sem desânimo, e procurando cada vez fazer melhor. E eu quero então encerrar com uma crônica de Humberto de Campos, que está no livro Estante da Vida, que ele chama O Anjo Solitário, através de Chico Xavier. E é lógico que eu vou narrar aqui com as minhas palavras. Diz Humberto de Campos que enquanto Jesus agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas desceram em grande número ao Calvário doloroso. Mas a maldade e a ignorância daquelas pessoas que lá estavam expeliam trevas tão compactas que as impediam de ver o quadro sublime que diante de seus olhos se apresentava. E assim elas não viram que os anjos da ternura rodearam o peito sofrido de Jesus, como ali insuflarem suave bálsamo. Os anjos da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos e as mãos sangrentas. Os anjos da harmonia entoavam melodias celestiais. Os emissários da beleza teciam flores delicadas que adornavam a cruz ingrata. E os responsáveis pela justiça anotavam os nomes de todos aqueles culpados naquele episódio doloroso, para que no momento devido pudessem responder e se reabilitar perante a justiça divina. Então, assim, em torno de Jesus trabalhavam todos aqueles anjos sublimes, festejando a missão do Cristo e preparando o seu retorno para as esferas resplandecentes, quando nas alturas surge um anjo solitário, aureolado de um esplendor, de uma luminosidade intensa, e vem rápido de encontro aos outros anjos. Ele para de frente à cruz, beija os pés de Jesus, respeitoso e enternecido, e ele olha para os olhos do Cristo, procurando saber o que Jesus desejava naquela hora. E ele então se aproxima do Cristo, com cuidado, encosta seu ouvido próximo aos lábios do Cristo, e Jesus balbucia umas palavras que os outros anjos não puderam compreender, mas aquele anjo compreendeu o que Jesus lhe pediu naquela hora.
porque seus olhos serenos e úmidos fizeram com que ele saísse rápido pelas ruas de Jerusalém, à procura de Judas, para socorrê-lo e ampará-lo. Os homens não notaram a sua grandiosa expressão de misericórdia, nem aqueles anjos perceberam a sua ausência, mas Jesus na cruz acompanhava seus passos nessa missão de amor. Esse era o anjo divino da caridade. Vamos passar agora aos passes, será de forma coletiva. Meus amigos, vamos agora buscarmos a figura do Cristo em nossa mente, o Senhor das nossas vidas, e apresentarmos a Ele o nosso coração, que às vezes carrega aflições, angústias. Vamos abrir o coração ao Cristo e pedir a Ele o seu amparo, porque nós muitas vezes somos frágeis, nós precisamos muito do auxílio do alto. Então vamos rogar nessa hora que os emissários do Cristo que aqui estão junto de nós possam nos envolver na sua paz, possam transmitir a cada um de nós esse amparo, essa força nova, bons pensamentos, para que a gente consiga reunir forças novas, retornarmos em paz aos nossos lares. Abençoa, Jesus, a cada um de nós que aqui estamos e aqueles que estão em seus lares acompanhando. Abençoa por toda parte, Senhor. Permita que os seus trabalhadores amorosos consigam acesso ao nosso coração, deixando em nós um pouco da sua santa paz, nos fortalecendo e nos amparando. Abençoa, Senhor, todo esse planeta Terra, tão carente ainda de paz, em especial a região do conflito e outras regiões também onde há conflito. Que os mensageiros amigos estejam por toda parte, trabalhando para que cheguemos a uma condição melhor de paz. Abençoa, Senhor, os nossos lares, para que consigamos viver em harmonia, com respeito, com amor, e consigamos aproveitar esta existência, onde somos beneficiados pelas luzes da doutrina espírita. Então nós só temos a dizer: muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por todos nós, pelos teus mensageiros que estão por toda parte, sempre nos amparando. Obrigado, Senhor, pela misericórdia infinita que alivia a nossa condição muitas vezes. Nos ajude, Senhor, a trilharmos no teu caminho, a trabalharmos a nossa melhoria íntima,
para que consigamos viver em paz e cada vez mais com verdadeira felicidade. Permita, Senhor, que retornemos em paz aos nossos lares. Muito obrigado, Jesus, por mais esta bendita oportunidade que estivemos reunidos em Teu santo nome. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz.